Olá, 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 galera! Estou aqui novamente para estar gravando esse vídeo e auxiliar vocês para a resolução das atividades que os pais de vocês foram buscar na quinta-feira, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível para que vocês também não se cansem de ouvir minha voz. Então, eu gostaria de pedir que vocês pegassem a folhinha, as atividades impressas e fossem acompanhando comigo conforme eu for explicando, pode ser? Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui na folha de rosto, que eu preciso que vocês preencham, é o nome. Sério, gente, tá vindo muita atividade sem nome ainda. Então, tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção e é obrigatório, preencher esses dados de vocês, tá? Tem que colocar o nome da escola, precisa colocar o nome de vocês, o número e a série. São todas informações necessárias para que a gente possa identificar de quem que é a atividade. Beleza? Então, sem mais delongas, a atividade dessas semanas que vocês vão estar realizando é uma continuação das atividades anteriores. Ok? Então, vai estar ainda no mesmo assunto, que eu espero que vocês tenham assistido da aula anterior. E aqui vai ser mais um complemento e um aprofundamento em trechos que já foram mencionados. Então, como vocês vão perceber, nós vamos estar falando nessa atividade sobre a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, ela compreende ali metade do século XIX até o começo do século XX, que vai terminar ali durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Que ali em 1940, 45, beleza? O que a gente pode dizer sobre essa segunda Revolução Industrial? Aqui foi uma grande transformação no setor financeiro, econômico, industrial, porque foi neste período que surgiram as linhas de montagem. O que são essas linhas de montagens? Elas eram aquelas esteiras rolantes gigantescas que ficavam as peças de um determinado produto que estava sendo montado. E aí, isso dinamizava esse processo, tá? Nessas linhas de montagens, o que ficou mais conhecido foi o Fordismo, que foi elaborado pelo empresário americano Henry Ford, da indústria de automóvel. E com essa linha de montagem, o que a gente pode, que vocês vão ver lá na página 3 da atividade de vocês, as principais características do Fordismo, que é o aumento da produção em massa. Então, as pessoas começaram a produzir muito, 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 numa velocidade cada vez mais rápido e num tempo menor, tá? Começou a acelerar essa produção e ela ganhou um ritmo de trabalho mais estável, sem muitos movimentos. Por quê? Cada trabalhador ficou responsável por uma etapa dessa linha de produção, ok? Então, vamos pegar o exemplo aqui da almofada. A gente tem a almofada, a gente precisa do corte dela, né? Precisa que seja costurada, precisa que coloque o zíper. Então, é uma só pessoa que vai fazer isso? Se fosse lá no tempo do feudalismo, sim. Mas na segunda Revolução Industrial, não. Por quê? Nós vamos ter pessoas especializadas para cada uma etapa da montagem dessa almofada. Então, se a pessoa só sabe colocar o zíper, então ela não vai fazer muito movimento, ou seja, o único movimento que ela vai conhecer vai ser o da instalação do zíper nessa almofada. E com isso, o que trouxe? Trouxe uma padronização desses produtos. Com essa padronização, nós tivemos esse trabalho dividido em tarefas menores. Isso quer dizer que cada trabalhador ficou responsável por algo, por uma etapa na produção deste produto. E aí, outra característica do Fordismo é essa diminuição do custo e, por conta disso, eles foram vendidos por preços menores. Mas isso significa que o trabalhador lucrava ou que o empresário não lucrava por conta disso? Não, muito pelo contrário. Significa que, por conta dessa produção em massa, os empresários lucraram cada vez mais. Trouxe muitos lucros e muitos benefícios para os empresários. Por
Por outro lado, o que trouxe para os trabalhadores? Eles foram impactados, mas de uma forma muito negativa, tá? Por quê? O que aconteceu? Por conta desse processo de produção, eles não precisavam de uma qualificação muito alta. Isso significa que eles não precisavam de estudo. Eu preciso estudar para saber recortar essa almofada? Teoricamente, lá nas fábricas, nas empresas, não. Nós não precisava de um grau de estudo alto, de uma qualificação alta para fazer esse tipo de serviço, o que gerou essa desvalorização no mercado de trabalho por conta desses trabalhadores. Isso significou que eles recebiam salários muito baixos. Por conta desses salários baixos, significa que o lucro, cada vez mais alto, ficava para os empresários, tá? Então, isso resume muito bem o que foi a segunda Revolução Industrial, foi essa produção em massa, o trabalhador trabalhava ali 16 horas por dia, no caso de mulheres e crianças, 18 horas por dia, com uma remuneração extremamente baixa, situações bem insalubres de serviço, né? Essa repetição dessa mesma tarefa trouxe um desgaste gigantesco por parte dos trabalhadores, né? Porque eles só faziam aquele movimento, porque eles só sabiam produzir aquilo, só sabiam reproduzir aquela etapa da produção. Então isso foi bastante complicado para o trabalhador. Agora, sobre a terceira Revolução Industrial, o que a gente pode falar sobre isso? Ela ficou conhecida também como uma revolução técnico-científica. Ela foi iniciada ali na metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, lá em meados de 1945. E as suas principais características foram os seus avanços científicos na área da ciência e da tecnologia. Foram todos os países que participaram dessa revolução? Não, ela ficou limitada apenas a alguns países, como os Estados Unidos, principais países da Europa, né, Japão. Só que ela se espalhou por todo o mundo, no processo que a gente chama de globalização, que ele diminui essas distâncias de tempo e geográfica, tá? Então, embora a terceira revolução industrial tenha alcançado um patamar novo, né, dessa fase da revolução e tenha possibilitado transformações e avanços técnicos científicos que a gente vivencia até o dia de hoje, como a internet, né, aviões mais rápidos, trens balas, né, na realidade, metrôs, a biotecnologia, fabricação de remédios, genética, telecomunicação, né, o celular, notebook, acabou transformando o modo que a gente se relaciona e também se relaciona com a natureza, né, que aí vem as consequências. Por quê? Aumentou os padrões de consumo, nós começamos a consumir cada vez mais, só que isso teve impacto no meio ambiente? Com certeza. Porque a gente não pode esperar que eu vou consumir, e aí, o que acontece com o meio ambiente? Ele vai acabar pagando um preço por conta disso, tá? Então, esse avanço nos transportes, ele possibilitou um melhor escoamento de mercadorias e o trânsito de pessoas, né? Aí que surgiram as grandes cidades, a superpopulação, e com isso, como eu disse, vem as consequências. Aumentou o número de doenças, aumentou o desemprego, aumentou a mão de obra barata, e aí surgiram novas relações de trabalho, tá? Então, isso resume a terceira revolução industrial, que ela vem de uma premissa, ela vem falando um pouquinho mais sobre essa questão do avanço tecnológico, avanço científico, mas, por outro lado, ela também trouxe consequências bem severas para o meio ambiente e a forma como nós nos relacionamos também. Porque hoje em dia a gente fica o quê? Tudo no celular, né? A gente se comunica tudo através do celular. Eu não estou criticando, assim, porque eu também me comunico muito pelo celular, todo mundo se comunica, mas a gente tem que parar e refletir se é a melhor coisa, né? Se é assim que a gente tem sempre que ser, tá? Então vamos para as questões agora? Então vamos lá. Aqui vocês vão ter uma tirinha, que eu vou ler aqui para vocês, que tá falando assim: meu laptop tem 8 GB de memória.
Meu smartphone posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive, sem contar com as 10 mil músicas no meu iPod. E aqui, quanto cabe? Umas 3 ideias mequetrefes no máximo, e olhe lá! Então aqui é uma crítica, né, à quantidade de informação que a gente consegue armazenar nos dispositivos eletrônicos, mas por outro lado a gente quase não armazena as informações aqui, né, que é a única máquina que é mais difícil de quebrar, vamos dizer assim, né. E aí a tirinha, ela está reproduzindo essa crítica que foram os impactos, as consequências geradas pela terceira revolução industrial, e aí vocês vão ter que assinalar a alternativa correspondente a essa crítica. A segunda tem um textinho que fala sobre a Revolução Industrial, fala sobre a supremacia dessa classe burguesa, que é a classe da grana, né, da bufunfa, e fala sobre um pouco desses progressos tecnológicos e científicos. Então, analisando o texto que vocês vão ler aí com calma, e os conhecimentos sobre a Revolução Industrial, que eu falei lá brevemente no começo da aula, eles permitem afirmar o quê? Que o Fordismo e o Taylorismo foram programas de produção industrial adotados em fábricas norte-americanas, com o objetivo de... Então, vocês vão assinalar a alternativa que fala o objetivo do Fordismo nas fábricas norte-americanas. Por que eles adotaram lá o Fordismo, né? Aquela linha de montagem rápida, do lucro alto, do custo baixo. Por que eles adotaram isso? Tá? É o que vocês vão responder. A 3 tem uma análise de uma imagem, de uma linha de produção, né? Como nós podemos ver, né? Daquelas esteiras gigantes, as pessoas montando e realizando somente uma etapa do serviço. E é bem parecido com a cena do filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin, que eu inclusive vou disponibilizar o link para vocês assistirem, porque tem inteiro gratuito no YouTube. Muito bom filme, vale super a pena, eu mesma assisto sempre que posso. Enfim, vamos lá. E aí, essa imagem é provavelmente do início do século XX, e ela identifica um modelo produtivo que a organização fabril se baseava no quê? No que se baseava essa organização? Era na autonomia do produtor direto, ou seja, o produtor fala assim, não, eu mando aqui, eu faço o que eu quero. Era nessa divisão sexual do trabalho, ou seja, a mulher faz uma coisa, o homem faz outra. Na exploração do trabalho repetitivo, ou seja, sempre fazer aquela etapa do serviço, do produto. Era na utilização de empregados qualificados, ou seja, gente com alto grau de estudo, ou no incentivo à criatividade dos funcionários. É baseado no que essa imagem? É isso que vocês vão responder. A 4, vocês têm três afirmativas, vocês vão ter que descobrir quais são erradas e quais são certas. E assinalar a alternativa ali embaixo, tá vendo? Não é nas letras, nos números romanos, é ali no A. Se é só a 1 que tá certa, vocês vão ler a 3, tá? A B, se são todas que estão certas, aí você vai assinalar a B. Agora, se você acha que é só a 2 e a 3 que estão certas, mas a 1 tá errada, aí você assinala a C. Ou, se é apenas a 1 e a 3 que estão certas e a 2 errada, aí você assinala a D, tá? A 5, tem outro textinho aqui falando sobre a questão de transportes, a localização de fábricas, né? Esse encurtamento das distâncias geográficas proporcionadas pela terceira revolução. E vocês vão apresentar essa mudança que está vinculada à terceira revolução industrial no que diz respeito à localização das fábricas. E aí vocês vão relacionar essa nova realidade com o texto acima. Bem simplesinho, tá? A 6 está perguntando quais são, para você citar, na verdade, só 3. Três características principais do modelo de produção criado por Henry Ford. Né? Quais são as 3 principais características do Fordismo? 7. Quais os benefícios do Fordismo para os empresários e as consequências para os funcionários? Então, o que era bom para o patrão e o que era ruim para os funcionários? É isso que vocês vão colocar. A 8 está perguntando quais foram as características da terceira revolução industrial. Tá? Vocês vão procurar um textinho ou na minha fala. Então, o que caracteriza a terceira revolução industrial?
Agora, a 9, vocês têm outra análise de imagem aqui, que traz uma fábrica, né, despejando dejeitos no rio e fumaça também tóxica. E aí vocês vão comentar sobre as consequências para o meio ambiente. O que a terceira revolução industrial trouxe, além de modernizar, né, esses processos industriais, trazer avanços para a medicina, mas quais foram as consequências negativas para a natureza? Porque o uso do celular que a gente tem traz consequências para o meio ambiente também. É isso que vocês vão comentar. E por fim, a 10, vocês têm uma imagem aqui de provavelmente uma entrevista de emprego, né? E aí vocês vão comentar sobre o uso das máquinas e a falta de empregos. Tem relação a substituição de pessoas por máquinas com a falta de empregos? Não tem relação? Vocês vão comentar isso, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham assistido tudo. Não se esqueçam de colocar o nome, por favor, é muito importante. E qualquer dúvida, mandem mensagem aí no grupo, mandem mensagem aqui pelo YouTube mesmo. Enfim, mandem sinal de fumaça. Só não deixem as atividades em branco, tá? Então, um beijo, fiquem bem.